Você tem um cão ou tem um gato e gostaria de transportar ele no seu veículo, mas você não quer tomar aí uma multa, cometer infração de trânsito. E aí, como é que é possível fazer esse transporte? Tem alguma regra específica? Então, no vídeo de hoje, nós vamos responder uma dúvida que é bastante comum, que chegou para nós aqui no canal, e a gente vai tratar desse tema para que você, até o término do vídeo, entenda exatamente como que está o assunto do transporte de animais na legislação de trânsito. Então, a gente tem aquela situação muito comum de encontrar, por exemplo, um condutor, como na imagem, transportando um animal, um cão, um gato, em cima do colo, especialmente cães que são mais suscetíveis a ser transportados nos veículos, né? Eu estou dando exemplo dos cães e gatos, dos animais pet, né? Claro que existem outros animais, as regras vão ser basicamente as mesmas, né? Com exceção dos animais de tipo carga viva, né? Que tem um regramento específico, não é alvo do nosso vídeo. Estamos falando dos pet mesmo, aqueles animais domésticos, né? Essa situação aqui, será que isso aqui é permitido? O condutor está dirigindo com um cão no seu colo, né? Há a possibilidade, né, de colocar ali, por exemplo, peitoris, colocar algum tipo de retenção, de equipamento de retenção no animal, né? Daí é claro que existe uma vasta literatura sobre o assunto, no sentido de cuidados com o animal, né? De recomendações de que tipo, pelo peso, né? Você vai encontrar aí muitos veterinários, inclusive, preocupados com essa questão do transporte de animais, né? Vale a pena sempre dar uma pesquisada. Aqui o nosso foco é a legislação, mas é importante pesquisar aí um equipamento adequado para o animal, para até mesmo o próprio perfil do animal ali, né, para que ele fique seguro e confortável no veículo, né? Trouxe aqui apenas a título de ilustração, né? E aí você tem ali a própria caixa de transporte, né? Essa dúvida que chega muito. Quero transportar um animalzinho e eu não tenho uma caixa, eu não vou levar na caixa. Ele vai ir no colo do passageiro, ele vai ir solto no carro. E aí, né? Então veja só, perante a legislação de trânsito que nós temos hoje, né, apesar do risco à segurança do animal e dos ocupantes, porque o animal ali solto, ele vai, numa situação de acidente ou frenagem mais brusca, vai ser projetado e ele pode atingir as pessoas, então além dele se machucar, ele pode machucar os ocupantes do veículo. Não há na legislação de trânsito exigência de uso de equipamento de retenção para animais, tá? Então, por falta de previsão legal, não podemos dizer que há uma infração de trânsito, o transporte animal fora dos equipamentos, como nós vimos ali. Não. Então, o animal ele não tem essa necessidade perante a lei de ser transportado nessas caixas, né, ou até mesmo em outro tipo de equipamento, né? Mas, como nós vimos, é evidente que existe um risco aí de ter o animal solto. E aí, como é que está isso escrito na legislação, afinal, esse tema, né? Então, a gente vai selecionar aqui artigos que diretamente estão relacionados ao assunto, começando com a infração de trânsito do artigo 235, que é conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo. É uma infração de natureza grave, tem penalidade de multa. E aí, né, entra uma situação que nós vamos ver na sequência ali, uma imagem, e o que está na ficha de infração. Também temos o inciso 2 do artigo 252, que é dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas, né, que seria o próprio colo do motorista. Aí nós temos ali uma infração de natureza média também com multa, né, e há uma possibilidade ainda, fazendo a interpretação extensiva da norma, da infração de dirigir sem atenção aos cuidados dispensáveis à segurança, infração do artigo 169, que é de natureza leve. Então, veja que a depender da situação, nós podemos ter esses três enquadramentos a conduta do transporte de animal, né? Então, olhando a ficha do 235, que foi a primeira infração que nós vimos, né? Olhando lá as fichas de infração da resolução 985/2022, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que traz as diretrizes para a fiscalização, nós vamos ter ali, né? Conduzir animais nas partes externas do veículo, né? Quando que deve ser autuado? Ó, veículo transportando animal ou animais, total ou parcialmente, né? Nas partes externas sem autorização. E aí nós temos como definição ali, partes externas, todo local que não seja o interior do habitáculo do veículo, né, ou do compartimento de carga. Então, se está fora, né, não está dentro do veículo, está fora, e não está no compartimento de carga, na caçamba, numa caminhonete, por exemplo, aí nós vamos considerar que é parte externa do veículo. E aí o transporte não pode. Inclusive, um exemplo do campo observação está trazendo ali, ó, veículo circulando com animal com parte do corpo para fora do veículo, né? Então, essa infração de natureza grave. E aí, essa situação que é muito comum e muitos motoristas não sabem dessa
possibilidade da infração aqui, né? O animal com o rosto para fora, pegando o vento, que inclusive muitos veterinários recomendam que não seja feito isso, né? Que faz mal para o animal, mas aqui, em relação à infração, nós teremos então a infração de estar com o animal transportando nas partes externas do veículo. Há muita discordância no assunto, né, de se dizer que não se trata de parte externa, né, mas é uma parte do animal que está para fora do veículo. Isso é inegável, né, que não está todo o animal dentro do veículo, porque é diferente. Aqui você tem um risco de atingir o animal, invadir a via, né, ou ser atingido ainda por algum outro veículo que passa, né, alguns riscos nesse sentido. Então, entendimento que há infração de trânsito. E aí, nós temos a do inciso 2 do artigo 252, que é de dirigir o veículo transportando animais à sua esquerda ou entre os braços e pernas. Está ali, ó, condutor dirigindo o veículo, transportando animal à sua esquerda entre braços e pernas. Né? Então, ó, por exemplo, condutor dirigiu o veículo transportando um cachorro no colo. Então, aquela imagem aqui configura a infração e essa aqui está bem caracterizada, que não há dúvida alguma. Né? O animal está no colo do motorista, está entre os braços e pernas, infração. Tá do lado esquerdo, se ele tivesse ali né, virado para o lado da janela, estaria do lado esquerdo do condutor, também infração de trânsito, só que nesse caso de natureza média, mesmo que o animalzinho esteja dentro do carro, não esteja com a parte para fora do veículo, né? E aí tem um detalhe, né? A própria ficha, na aba de quando não autuar, traz que dirigir veículo transportando animal solto na cabine, não estando entre os braços e pernas ou à esquerda do condutor, não se deve autuar. Né? Então, esse ponto é muito interessante. Então, o transporte do animal simplesmente solto, né? Veja ali o cãozinho está solto ali no banco de trás do veículo. Há infração de trânsito aqui? A resposta é não. Não há infração de trânsito. Tá? Não consegue se enquadrar em nenhuma tipificação. O legislador não pensou como sendo necessário estabelecer uma infração aqui, ainda que o animalzinho esteja totalmente solto, mas ele não está no colo do motorista, não está com parte externa, né, não está com parte dele para fora do veículo. Né? Entretanto, e aqui ó, é uma situação interessante, né, antes de chegar no final, a passageira com um animal no colo tem problema? Claro que não. Né? Não está no colo do motorista, não há problema perante a legislação. Não há infração a uma situação como essa. A questão é que existe uma interpretação possível de se enquadrar no artigo 169, que é aquele artigo genérico em que, quando há ausência de previsão legal, mas existe uma conduta do motorista que demonstra falta de cuidados, né, ou falta de atenção, acaba-se tendo essa interpretação de poder inserir aqui a conduta de ter o animalzinho no carro, né, que não está no colo do motorista nem do lado esquerdo do passageiro, nem também com parte externa, né, para fora do veículo. Porém, nós temos ali o quê? Um condutor que, de algum modo, tem uma direção anormal, demonstra ali uma conduta que afeta a segurança, porque ele, por exemplo, está mexendo no animalzinho, está brincando com o animalzinho, ou ainda está tentando segurar o animalzinho, sei lá, ele começou a latir, começou a ter alguma reação, e a pessoa está dirigindo ali e tentando segurar o animal, ou coisa assim. Inclusive, essa ficha da infração não menciona nada nesse sentido, especificamente, porém menciona um exemplo, quando o condutor ele está procurando alguma coisa no veículo, né, ou derrubou alguma coisa no veículo e está tentando juntar. Né? É o que acontece quando o animalzinho está solto e o condutor tenta controlar o animal enquanto o veículo está em movimento. É inegável que existe aí uma perda da atenção, existe aí um prejuízo na segurança, né? Então a segurança fica prejudicada. Então existe a interpretação de que nesse caso, demonstrando a direção anormal, caberia a autuação do artigo 169, que é a infração de natureza leve, mas que é uma infração de trânsito, está ali prevista, e que pode sim, no nosso entendimento também, enquadrar-se nesse caso. Então, com esse vídeo aqui, você entendeu que o transporte de animais não existe uma regra específica, existem infrações que podem ser aplicadas conforme o caso, né, mas que o transporte do animal deve ser levado em conta os aspectos da segurança. E aí, você tendo o seu pet querendo transportar no seu veículo, pesquise sobre quais os cuidados, quais as recomendações dos veterinários para fazer um transporte seguro, protegendo o animalzinho, garantindo a segurança de todos os ocupantes do veículo, para ter uma viagem bem tranquila sempre, certo? Comente aqui se você sabia dessas regras, ficou com alguma dúvida, pode colocar o comentário aqui e também sugestão para um próximo vídeo, aí, um assunto que você gostaria que nós trabalhássemos aqui no canal da UniCFC. Então não esqueça aquele like e de se inscrever no canal e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.